Pessoal, eu coloquei lá para vocês, lá no Google Escola, alguns slides. Eu tentei gravar o áudio nele, mas não deu certo, tá? Mas os slides estão lá. Eu vou comentar um pouquinho sobre os slides, né, que estão lá para vocês verem, tá? É um material que eu aproveitei, eu reaproveitei ele, numa palestra que eu fiz lá na UFT. Era para os alunos lá da UFT e da UBRA. Então eu reaproveitei nesse material, porque a nossa aula é de direitos humanos e hoje nós vamos falar sobre direitos humanos e a questão do doente mental. A relação entre direitos humanos e doente mental, e especificamente doente mental em cela de cadeia, tá? Então, no slide, o título dele é A Vida Nua, né, dos Doentes Mentais Encarcerados aqui no Tocantins, né, a extensão do Zoe e o Homo Sacer na sociedade lá de Moderna, tá? Bem, o segundo slide, eu coloquei duas palavras em grego lá, depois vocês olham, tem a palavra Zoe e a palavra bios, tá? Zoe é a vida nua, a vida despida de direitos. E bios, para os gregos, era a vida qualificada, a vida de direitos, tá? Então esses dois termos vai ser importante aqui para nossa fala. Zoe e bios, tá? A vida que a pessoa tem de forma que haja reconhecimento de direitos fundamentais, então eu falo bios, e aquela vida que determinados grupos sociais vivem uma vida despida, uma vida nua, uma vida lá sem direitos mínimos, tá? É uma definição aí de George Agamben. Bem, no terceiro slide nosso, depois lá vocês deem uma olhada, nós colocamos duas imagens, uma em preto e branco e a outra uma imagem lá de colorida. Na imagem lá de colorida nós temos doentes mentais acorrentados, uma imagem aqui do Brasil, e a outra nós temos um homem que está num campo de concentração, um homem morto, e a discussão é qual é a diferença entre o passado e o hoje, né? George Agamben ele passa para nós uma reflexão dentro dos direitos humanos que parte lá do seguinte: o campo ele não acabou. Existe uma extensão para além do campo. Que campo é esse? O campo lá de concentração. Às vezes a gente pode ir lá pensar assim, a escravidão acabou. Será que ela acabou? Os signos foram alterados. A essência é a mesma, mas há uma diferença em relação aos graus, né? Então é interessante esse tipo de reflexão para pensarmos nisso, né? Será que o hoje é tão diferente do ontem, né? Bem, no quarto slide eu coloquei uma outra expressão em grego chamado stasis. O que é stasis? Stasis nós já falamos aqui em outras aulas nossas, é a violência institucional. Mais do que a violência do estupro, a violência do assalto, a violência lá do sequestro, para os gregos, mais do que qualquer violência, é a violência stasis, a violência institucional. O que é isso? É aquela em que o cidadão, a vítima, procura os órgãos públicos. E ao procurar os órgãos públicos, ela se torna vítima nas mãos daqueles órgãos públicos. É a violência institucional. Essa é a maior de todas as violências. Então, nós temos o conceito de bios, zoe e stasis. E no quinto slide, também vai ser importante, né, para o correr aqui da nossa fala, o conceito de homo sacer. Homem sagrado, né? Homem sagrado, homo sacer, homo sacer, né? Homo sacer. Os romanos, no curso lá de um processo, poderiam aplicar uma sentença no sentido que nós não vamos lhe punir, não vamos aplicar punição nenhuma. Você se tornará um homem declarado, homem sagrado, homo sacer. O que significava isso? O que era o homem lá sagrado? Era aquele homem, no sentido negativo lá da palavra, ele é sagrado por quê? Porque ele não tem mais direitos. Ele está na mão dos deuses, né? Essa é uma ideia também que a gente pode
fazer uma relação do Homo sacer com a ideia de Zoré, uma vida desqualificada, uma vida desprovida de direitos fundamentais. E aí é interessante 3 indivíduos para a área dos direitos humanos: Jacques Derrida, Gilles Deleuze e Michel Foucault. Derrida, Deleuze e Foucault nos trazem a ideia de que aquele que não produz, aquele que não gera o lucro, aquele que não está inserido no sistema mercadológico, ele não interessa ao Estado. Ele não interessa ao Estado de tal forma que o Estado o coloca na categoria de pessoas descartáveis, né? A partir dessa ideia, nós podemos partir da ideia de invisibilidade. Existem grupos sociais que são dotados de invisibilidade. O que é isso? A sociedade não os vê. Numa ideia ao largo, aí, ao longe, numa ideia de psicologia de social, você está andando na rua e vê uma criança de 6 ou 7 anos revirando a lixeira. Ela está passando fome, ela está pegando restos lá de comida. Você não olha para ela, você tira o seu olhar. É a invisibilidade. Você não quer olhar para não ter uma empatia, no sentido de responsabilidade e não ter sentimento de culpa. Então, não olhando, não há problemas. Dentro desses espaços, dessas brechas, desses feixes, nós podemos lá perceber que existem grupos dotados de invisibilidade. A sociedade os ignora ou desconhece a realidade que aquele grupo social passa. Bem, lá no slide número 7, vocês vão ver um ofício do diretor da cadeia de prisão provisória, um ofício de 6 de janeiro de 1997. Nesse ofício, senhores, nós fizemos um recorte. O ofício ele fala assim, abre aspas, sintomas de desequilíbrio mental, como, por exemplo, comer as suas próprias fezes, beber sua urina, além de Francisco andar despido pela cela de cadeia, pondo assim em risco sua vida e, bem como, a vida de outros presos. Agora vamos entrar no foco do nosso tema de hoje, doentes mentais em cela de cadeia. Note, um diretor de uma cadeia enviou um ofício para um juiz de direito, relatando que havia um preso, era o Francisco de Assis Salles de Sobrinho, e esse preso estava comendo as suas próprias fezes. Esse preso, ele só ganhará a sua liberdade em 2015, quando há uma denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E por que esse preso ficou tanto tempo preso? O que aconteceu? Na verdade, nem para preso ele não deveria estar preso. Ele tinha uma medida de segurança para ser internado. Não tendo aonde interná-lo, ficou preso. A gente vai discutir esses detalhes no correr aí da nossa fala, tá? Bem, Francisco de Assis, senhores, no slide número 9, tem o número lá do processo, aí vocês olham, ele era analfabeto, foi preso em 21 de dezembro de 1989 e posto liberdade em 2015. Ele ficou mais de 28 anos, né, preso indevidamente, e houve uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aqui cabe um paralelo, um parágrafo, né? Note só, quem pode denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Um Estado que assinou o Pacto de São José, qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas, ou uma ONG que tenha sede em um dos países que assinaram o Pacto de São José. Então aqui nós tivemos um caso concreto que nós denunciamos o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá certo? A discussão é como é que se dá esse cenário, porque olha só, a lei interna brasileira diz que, artigo 99 do Código Penal, slide número 11, o internado será recolhido em estabelecimento
dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. A pessoa ela cometeu um crime, ela é doente mental, houve um incidente de insanidade mental, houve um laudo psiquiátrico ou de uma equipe interdisciplinar, que melhor seria, colocando aquela pessoa como uma pessoa com doença mental, uma debilidade mental, e apontando que então essa pessoa deveria ser submetida a tratamento ambulatorial ou internação. Tratamento ambulatorial é no CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial. Internação é no hospital de custódia. Mas a lei fala assim, deve ser internado quando for lá necessário em um ambiente dotado de características hospitalares. O slide número 12, aí vocês olhem lá, tem uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, que fala o seguinte, né, eu coloquei de forma grafada, né, o seguinte: na falta de vaga lá no hospital, a internação pode dar-se no hospital comum ou em particular, ou seja, não tendo como colocá-lo no hospital de custódia, onde eles deveriam ficar, tem que colocar no hospital comum ou particular. Mas, eu pus lá em negrito, aí vocês olhem lá, mas nunca em cadeia pública, nunca em cadeia pública. Nós podemos discutir nos direitos humanos é o seguinte, mas professor, e a reforma psiquiátrica? Com a reforma psiquiátrica não pode existir mais manicômio. Com a reforma psiquiátrica não pode existir mais hospital de custódia. Pessoas que têm doença mental, não pode. Não. A Lei 10.216, a Lei 10.216 de 2001, não tem um artigo sequer que fale isso. O que a lei da reforma de psiquiátrica nos diz é que deve reduzir leitos, tem que ter um acolhimento humanizado, está lá no slide número 13, tem que ter uma integração sócio-familiar, não é só tratar o doente mental, mas a família lá como um todo, e tem que abolir tratamentos cruéis, choque elétrico, lobotomia, cela escura, solitária, não pode haver esse tipo de coisa. Não pode haver a internação em massa do povo, tem que ser casos bem pontuais, quando necessário, em último caso, a internação deve ser feita. É isso que a lei nos fala. E a lei fala que deve haver o financiamento do poder público para tudo isso. Bem, no slide 14, estou falando lá para vocês sobre uma dicotomia, uma imbricação teórico-prática. Aí a gente se refere a GAMI. Note, de um lado nós temos a lei, dizendo que os doentes mentais não podem ficar em cela de cadeia. Tem que ter um tratamento adequado à sua condição de saúde mental. E do outro lado nós temos a pragmática, a prática disso. E na prática há um abismo aqui. Há um abismo entre a teoria e a prática. Tá? Note, já falamos em outros encontros nossos que há uma diferença, né, entre Estado democrático de direito e Estado de exceção. Vocês fizeram até um trabalho sobre isso. Mas agora nós podemos entrar em Agami, a partir da Agami, Jorge Agami, e dizer que o Estado de exceção está infiltrado no Estado democrático de direito e vice-versa. O que significa dizer isso? Quando nós estamos em um Estado democrático de direito, não quer dizer que ele é um Estado democrático de direito porque nós temos uma Constituição federal nova. Não. Não é um papel, um documento que vai agora, acabou tudo. Não. Na verdade, o Estado de exceção ele se infiltra. A qualquer cochilo, a qualquer enfraquejamento, esse Estado de exceção ele volta à tona. Tá? Isso que a Gama nos fala. Deem uma olhada lá, senhores, no slide número 16. É um trecho de um parecer do Ministério Público, do promotor da Justiça, em um caso de doentes mentais. Olha só o que o promotor fala, abre aspas. Situação desumana em que se encontra o condenado, sem qualquer tipo de assistência psiquiátrica. Por ser pessoa de alta periculosidade, deveria ser internado,
e na impossibilidade deveria continuar em cela de cadeia, em benefício da coletividade. Senhores, no slide eu pus até uma flechinha para mostrar para os senhores que na obra Mein Kampf, Minha Luta, do Adolf Hitler, é o mesmo discurso. Olha só que interessante, o parecer é de 2005. Olha, esse grupo social é um grupo de alta periculosidade. Não tendo como interná-lo, melhor que fique na cadeia. Não é um parecer que diz assim, não tendo como interná-lo, deveria o Estado fazer o hospital de custódia conforme determina a lei. Não diz isso. Fala que deixe lá no sistema prisional. Isso em benefício da coletividade. É necessário, às vezes, suprimir determinados grupos em benefício da maioria, em benefício da coletividade. É um discurso nazista. Tá? E aí, tem um slide que chama bastante atenção, que tem só uma imagem. Aí vocês olhem lá, o slide número 18. É a imagem de um homem enforcado. Nos estudos que nós fizemos lá no mestrado, nós detectamos inúmeros casos de suicídio. Então, a pessoa está lá sem a medicação, sem o acompanhamento psiquiátrico, sem o acompanhamento de um psicólogo, acaba fazendo o que a gente chama lá de Teresa. Já ouviram falar em Teresa? Pega pano, amarra um no outro e faz uma corda. E daí a pessoa tira a própria vida, né? Então, há índices lá de suicídio. Bem, bora aqui, gente. É muita informação. Gilles Deleuze, a relação lá de pertencimento. Senhores, o contrário de pessoa é coisa. O contrário de sujeito é objeto. Existem determinados indivíduos que não são considerados pessoa, mas coisa. Há uma coisificação da pessoa. E como é que funciona isso? É a relação de pertencimento e de aproximação. Gilles Deleuze. Então, note só. Você trata determinado grupo social ou pessoa como coisa, ou como objeto. Na medida que você se aproxima do outro, aquele que não foi à escola, aquele que teve uma vida diferente, um destino diferente lá do meu, aquele que tem uma família diversa da minha, o outro. Na medida que você se aproxima do outro, a coisa, o objeto, começa a ter uma relação de pertencimento e a coisa se torna de pessoa. É visto enquanto pessoa. Mas à medida que você tem um distanciamento, e aí é importante a ideia da invisibilidade, né, que nós já falamos, há um distanciamento, então não há pessoa, há coisa. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando eu comecei lá na graduação a fazer lá direito, eu comecei a trabalhar com profissionais do sexo. E a gente fazia seminários, né, fazia palestras e tal. E eu nunca tinha visto uma profissional do sexo na minha vida. Nunca tinha visto uma profissional do sexo na minha vida pessoalmente. A partir do momento que eu tenho contato, eu fico achando estranho pessoas diferentes. Então, a gente começa a ter uma relação de aproximação. E você percebe o óbvio. É um ser humano tanto quanto você é. Sente dor, sente felicidade, tem desejos, tem sonhos. Então, a coisa, o objeto, se torna pessoa ou sujeito. Né? Esses conceitos vão ser interessantes lá na frente na nossa fala para identificar a questão do doente mental. Senhores, no slide número 20, vocês vão ver a imagem de um jovem negro por detrás de uma grade, de um pátio. É o Rogel Ronerson. O Rogel Ronerson foi preso. Ele furtou meio quilo de carne. Não ficaria preso. Mas antes de ser solto, apresentou uma fala desconexa. Falava coisas sem sentido. O juiz determinou um incidente de insanidade mental. O laudo diagnosticou ele como esquizofrênico em alto grau e de alta periculosidade. Então ficou 9 anos preso, sem medicação, sem acompanhamento psicossocial,
sem qualquer tipo lá de tratamento. E na foto, vocês podem ver lá na foto lá do slide 20, ele não está numa cela, né? Ele está num pátio. Esse pátio, quando eu tirei essa foto, não há uma cobertura, então ele ficava sol e chuva. Por 9 anos ele pegava sol e chuva, ele vivia lá com pneumonia, tentou o suicídio várias vezes, tinha as marcas lá nos pulsos dele, tentou de se enforcar. Então o que você vê? Vamos voltar à nossa fala? O Zoe, a vida nua, a vida despida de direitos mínimos, o homo sacer, o homem que está na mão dos deuses, ou ainda aquilo que a gente entende da pior violência que há, stasis, a violência institucional, tá? Bacana para nossa reflexão, tá? Então segue uma série, tem um depoimento muito interessante, vocês leiam lá no slide 23, e eu vou ler o slide 26 e a gente vai lá discutir. Olha a decisão do juiz. O reeducando é o preso, né? O que está cumprindo pena. O reeducando é pessoa humana. Apesar da notícia de ter sido acometido de doença mental. Consta que o mesmo está inteiramente despido, tá nu, nas dependências carcerárias. E ainda fica passando a mão nas partes íntimas dos demais encarcerados. Isto, por si só, não diz que é insano, mas que indica a falta de rigidez mental, é fato. Contudo, está lá, desde que começou a manifestar tais comportamentos. E o Estado assiste passivamente à violência institucional, que já falamos, esperando a hora de recolher o corpo e entregar à família, que será vítima pela 2ª ou 3ª vez. O Estado não lhe ministra o tratamento para recuperar a sua saúde mental, mesmo havendo determinações expressas pela Constituição Federal e demais leis que ele próprio aprovou. Então olha o cenário. Eu tenho a Constituição Federal, eu tenho as leis, eu tenho tratados internacionais e eu tenho uma prática que, imbuída na ideia de pessoas que não estão inseridas no meio mercadológico, elas não interessam. Não há interesse. É os corpos. A ideia dos corpos, a marca dos corpos. Existem corpos que são marcados como descartáveis. Tá? Então essa é uma noção de direitos humanos interessante aí para nós. Tá? Gente, eu não quero cansar os senhores. Vocês dão uma olhada lá nos slides. Eu quero falar ainda sobre o slide lá 33, que é algo importante. Os corpos e a coisificação da pessoa. Michel Foucault, tem a imagem lá de Foucault, slide lá 33, se vocês derem uma olhada. Ali nós falamos de biopolítica, vida nua e sistema de veridição. O que é sistema de veridição? É um sistema de verdades. O mundo tem verdades impostas. Essas verdades, elas pairam o mundo e há verdades que são introjetadas em nós. O que é isso? A gente vive acreditando lá naquilo, mas aí existem algumas rupturas, alguns espaços que você percebe, né? Percebe verdades outras. E daí isso é importante para entender também a ideia de biopolítica. O Estado, ele faz a política sobre a vida, cálculo da vida, né? E daí se apropria, instrumentaliza as áreas lá do conhecimento em proveito do sistema lá econômico. E aqui eu não estou falando de capitalismo ou de comunismo, né? Estou falando de sistema lá econômico, né? Qual seja. O que acontece? Essa noção é importante, por quê? Porque você pode pensar assim, mas professor, como é que um promotor escreve isso? Como é que um juiz delibera de outra forma, deixando o doente mental à míngua? Não. Você tem que entender que não é, na verdade, uma mera má-fé. Não é isso. As verdades não estão só nas pessoas, mas estão nas instituições. E há verdades que são introjetadas. A pessoa ela acredita que está fazendo bem. Lembrem sempre, o discurso, ele é sedutor. Ainda que seja um discurso hostil,
ele tem a sua parcela de sedução. Então, quando eu falo que esse indivíduo é altamente perigoso e não tendo aonde pô-lo, é melhor que fique lá no presídio, é um discurso que se justifica de forma sedutora, quando na verdade eu estou abrindo a ideia lá do precedente. Tá? É algo interessante lá para nós. Note, no slide 34 há figuras de pessoas nuas, doentes mentais nus, né? Também segue no slide lá 35 a imagem de uma menininha morta, né? Da onde é essa imagem? É do Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais, 1979. Estima-se que 60 mil pessoas foram mortas. Eles morriam de frio, comiam ratos, comiam fezes, crianças, mulheres, homens. Muitos morriam na madrugada do inverno, no frio da Serra da Mantiqueira. Isso acabou, professor? Será que acabou 100%? Será que os símbolos são alterados, mas a essência permanece ainda que em graus diferentes? Essa é uma discussão interessante lá para os direitos humanos, sobretudo a gente falando aqui hoje de doentes mentais. Tá? Olha a fala da Daniela Arbex, está no evento, está no slide 36, aí vocês olham, abre aspas, homens, mulheres e crianças. Às vezes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre o capim, eram espancados e violados. Nas noites geladas, a Serra da Mantiqueira eram atirados ao relento, nus ou cobertos apenas por trapos. Alguns não alcançavam as manhãs, morriam de tudo, e também de invisibilidade. Ao morrer dava um lucro. Morriam, pegava-se os corpos e vendia para as universidades lá de medicina. Quando não havia mais universidades que quisessem os corpos, começaram a vender os ossos. No final, tudo acabava em lucro. Essa leitura histórica, para essa leitura que nós estamos fazendo com a Gami, Derrida, Deleuze, Foucault, inclusive Habermas lá mais à frente, nós podemos partir para a ideia que há uma extensão daquilo que foi, ainda que em graus diferentes. Tá? Olha um trecho, eu publiquei um artigo, senhores, chamado Análise da Dissociação Teórica e Prática da Medida de Segurança, Está no evento, está no slide 37. Eu fiz um recorte que cabe bem aqui na reflexão nossa. Olha só, abre aspas, no sistema capitalista, aquele que não consome ou não está inserido no processo mercadológico não interessa ao sistema e, por conseguinte, isto afetará na formulação das normas e, às vezes, mesmo quando houver normas, haverá a inaplicação destas. O que é isso? Quem não consome, quem não está inserido no processo lá do mercado, não interessa a máquina. Não vai ter leis. E se tiver leis que protejam elas, essas leis terão um efeito de inaplicabilidade, terão uma ineficácia. Tá? E daí, senhores, nós podemos perceber essa demanda dos doentes mentais, que é muito sensível, doentes mentais em cela lá de cadeia. Eu vou frisar, para não falar demais, o slide lá de 42 agora, tá? O slide lá de 42. É um trecho lá da decisão lá de um juiz, de uma ação civil pública que nós entramos, né? E no trecho é dito o seguinte: que diferença existe entre os judeus que eram levados aos campos de concentração para serem esterilizados, torturados, mortos, e os doentes mentais que o sistema de justiça manda para as prisões, juntamente com os demais presidiários, privados de assistência médica em ambientes insalubres, onde a sobrevivência é fruto da sorte, não da ação estatal? Nenhuma, diz o juiz lá na decisão. De forma direta, mas não oficial, o juiz segue, o Estado brasileiro faz exatamente o que faziam os nazistas
embora estes cumprissem suas leis e, cá entre nós, violamos todas. Então, note só, existe uma dicotomia entre a teoria e a prática. Isso é normal. Mas há uma dicotomia no sentido de abismo profundo com grupos que estão sob o manto da invisibilidade. Tá? Isso é algo bastante relevante lá para nós. Para finalizar, senhores, eu acho que Bertold Brecht, slide lá de 45, há uma poesia que fala bem o sentido da nossa discussão aqui hoje. Vamos lá. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Lembra que nós falamos que direitos humanos são direitos universais? Direitos inalienáveis, direitos interdependentes. Note o problema do precedente. São só alguns doentes mentais em cela de cadeia? Loucos, insanos, pessoas perigosas. Deixa lá no presídio. Não precisa gastar dinheiro público com o hospital de custódia, deixa morrer lá. Isso é benefício da coletividade, em benefício da coletividade. Note só, isso abre o precedente, porque amanhã poderá ser seu filho, um doente mental, em uma cela de cadeia. Ou ainda, poderá haver o alargamento desse grupo, como houve no nazismo. Vai se alargando o grupo que será oprimido e hostilizado, sempre em benefício da coletividade. Então, assim fica essa reflexão lá para nós. E como atividade, eu vou passar lá pelo WhatsApp um link de abaixo assinado. Não sei se alguns já assinaram ou outros não assinaram. Se você não assinou, eu gostaria que você assinasse lá o abaixo assinado. Eu sei que abaixo assinado online não tem muito valor jurídico, mas é um abaixo assinado que vai ser juntado ao nosso recurso especial e recurso extraordinário lá no STJ e no STF em relação à nossa demanda em favor dos doentes mentais em cela de cadeia. É um linkzinho, você clica lá e assina, tá certo? Gente, até a próxima!